Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. E ao mesmo tempo que Jesus, ele veio para revelar o coração do nosso Deus, porque ninguém conheceu a Deus a não ser pelo próprio Senhor Jesus. Como antes ali na lei, né, as pessoas não conheciam, não conseguiam ver a Deus através da lei, mas veio Jesus para revelar o coração do Pai. E ao mesmo tempo que ele revelava o coração de Deus através dos seus atos, ele então encontrou com diversos corações, muitas pessoas ali naquela jornada dele aqui na terra. Então eu quero junto com você entrar em alguns casos que Jesus encontrou, falando aqui nessa noite sobre os tipos de coração que Jesus encontrou. O primeiro coração está em Marcos 7. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, vamos ver quais os tipos de coração Jesus encontrou. Então eu fiz essa introdução para mostrar para todos nós que é importante, é um tema importante nós pensarmos como está o nosso coração. Como é que está o nosso coração? E aqui em Marcos 7, no versículo 1, nós vamos encontrar aqui com um dos tantos corações que Jesus encontrou. Marcos capítulo 7, no versículo de número 1. Vejamos o que está escrito. Ora, reuniu-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então, aqui contando essa situação, que os fariseus, eles eram muito cuidadosos, né? E graças a Deus por isso, não há nenhum mal. A questão é que o coração deles estavam assim mais na regra, sabe como? Mas é claro que nós temos que ter cuidados com toda a higiene. Não era esse aqui o ponto. O ponto é que eles viraram para Jesus e falaram: olha, os seus discípulos, eles não fazem isso. E isso é que é o importante. Isso é que tem que ser feito. Isso é que conta. O nosso coração está nisso. Aí Jesus responde: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Então, o primeiro coração que nós encontramos aqui, Jesus encontrou corações que estavam longe dele. Jesus não estava dizendo que era proibido lavar a mão, ele não estava falando que o correto era que os discípulos ficassem sem ter cuidados com a higiene. Não é nenhuma coisa e nem outra. O que Jesus queria dizer é que ao sondar o coração daqueles homens, daqueles fariseus que se juntaram a ele no versículo 1, então aqui eu posso aprender que nem todo mundo que se junta a Jesus tem um coração próximo de Jesus. Então Jesus fala isso para eles: olha, o coração de vocês está longe, porque vocês estão querendo achar algo de errado na vida dos discípulos, e ao invés de preocupar com o coração de vocês, que estão maquinando o mal, que não querem a Deus, eles às vezes estão com as mãos sujas, mas está deixando eu limpar o coração deles discípulos, mas vocês estão com as mãos limpas e o coração está sujo e não quer permitir, não quer deixar com que eu limpe o coração de vocês. Então ele encontrou esse coração, um coração longe, um coração distante, que até se aproximaram, mas não queriam viver os valores que Jesus estava ensinando. E nós precisamos sondar o nosso coração, porque às vezes nós prezamos pela regra,
prezamos por aquilo que é aparente. Não, Jesus está preocupado com aquilo que é permanente, com o mais profundo do nosso coração, porque quando nós formos falar, externar, o que vai sair é o que está dentro, e Ele quer trabalhar os nossos corações, e nós precisamos estar mais próximo do Senhor, não pela regra, mas por um relacionamento, por entender que Ele vai trabalhar na minha vida e na sua, quando nós permitimos estar mais próximos dEle, verdadeiramente, não para parecer que está, como o caso aqui dos fariseus. Jesus aproveitou então para ensinar sobre esse assunto, sobre o coração. Vejamos o que Ele falou com os discípulos sobre isso. Olha Marcos mesmo, capítulo 7, versículo 15, está escrito assim, olha: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Jesus aproveita aquela história que os fariseus aproximaram só para criticar os discípulos, demonstrando como eles estavam longe do Senhor Jesus e de seus valores. Ele aproveita que os discípulos também estavam ali para ensinar sobre o coração, e ele falou: o que sai do coração é o que provoca a contaminação. Porque no coração, não apenas o músculo que bombeia o sangue, mas no coração está os sentimentos, estão os nossos planos, os nossos pensamentos, situações que às vezes não temos coragem de falar com ninguém. Então ele falou, é o que sai, é que contamina. Lá em Mateus 12:34 está registrado: a boca fala do que o coração está cheio. Jesus ensinando sobre esse tema, e como é importante nós reconhecermos para nós, reconhecermos para o Senhor como verdadeiramente está o nosso coração. Eu me lembro de José, lá na casa de Potifar, o coração dele estava no Senhor. Ele não pecou, não tinha ali ninguém ao lado dele conhecido, não estavam ali seus pais, seus irmãos, a igreja, pastores, mas o coração dele estava no Senhor. Nós precisamos querer esse coração, de falar: Senhor, me dá esse coração, transforma, Senhor, o meu coração, muda, eu quero te agradar, primeiramente eu quero te agradar. E Jesus continua a ensinar sobre esse assunto. No versículo 20 ele fala, olha: e dizia, o que sai do homem, isso é que o contamina. 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, os maus planos. Aí então Jesus começa a falar os tipos de planos que procedem de um coração distante, de um coração que está longe. Ele falou, olha, a prostituição, porque há esse coração também, um coração envolvido com a prostituição, com os furtos, com os homicídios, os assassinatos. Ele falou, os adultérios. Isso aqui é fruto de planejamento. Essa semana, vê no jornal, terça-feira, última terça, vê no jornal, à noite eu sempre gosto de me antenar com o que está acontecendo. E uma jovem aqui no Brasil maquinou matar o seu pai. Foram 2 meses de planejamento, e ela combinou com o namorado, que combinaram com um assassino, e esse assassino mercenário topou, porque iria receber uma bolada para isso, e o pai, ao morrer, deixaria um seguro de vida de 500 mil reais. Como que veio esse planejamento? Veio do coração, ou seja, um mau desígnio, é um plano. Por isso que eu tenho que apresentar os planos para o Senhor e confiar nas suas respostas. Ela, claro, não conhecia a Deus, mas de onde que saiu esse plano? E ela levou até o final, ou seja, matou. O cara matou o próprio pai, tinha mais alguém com o pai na hora, morreu também. Então sai de onde? Do coração. E Jesus, que não perde nada, falou, olha, do coração então sai os planos de prostituição, do coração também sai os homicídios, do coração também pode sair os adultérios. Ele falou no 22, pode sair a avareza, e Judas bem ali também, não é? Acredito que ele estava por ali, e Judas, você sabe muito bem que era avarento, era dinheiro sobre tudo, o coração dele era por aí. Falou as malícias, o dolo, as lascívias, né? A inveja, a blasfêmia, a soberba. Ele vai falando, olha, a loucura, sai tudo lá de dentro do coração que está longe.
Aí ele fala, ora, todos esses males, no versículo 23, vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, quando a gente não está perto, quando nós estamos longe de Jesus, quando nós não queremos viver os valores que Ele está pronto a nos ensinar, corremos o risco de ter esse coração distante. E um coração distante é capaz de produzir todas essas atitudes aqui. Por quê? Porque é o que sai que vai contaminar. A pessoa fica então contaminada com esse vírus chamado pecado, precisando do remédio que é o arrependimento para gerar frutos e se reposicionar em sua vida. Então nesse capítulo 7, a gente vê os corações sendo revelados aqui através de atitudes. Jesus explicando para os discípulos. Por quê? Porque Jesus queria mostrar para os discípulos, olha, não é isso aqui, o modelo aqui não é fariseu, escriba, conhecedor da lei, doutor na lei, não era isso, o modelo é esse, porque ele queria discípulos segundo o seu coração, é por isso que ele ensinava, parava para ensinar, e ele então aproveitou. Nesse capítulo 7, os fariseus, a gente encontra aqui no capítulo 7, sabe quem mais a gente encontra aqui? Nós encontramos a multidão, estavam ali assistindo e ouvindo tudo isso, e a gente encontra os discípulos. Entre ser fariseu, entre fazer parte da multidão, que é aquele que não tem compromisso, entre ser discípulo, eu preciso ser discípulo, porque os fariseus representavam os religiosos que estavam acima de tudo e de todos. A multidão era composta por curiosos, enfermos e todo tipo de gente. Mas os discípulos eram os pecadores arrependidos, eram as pessoas dispostas a aprender com Jesus, a querer um novo coração, eram pessoas dispostas a se reposicionar, pelo menos a maioria deles, porque Judas perdeu todo o seu tempo, porque não colocou nada em prática. Mas os discípulos verdadeiros eram pessoas que iriam demonstrar e mostrar para as pessoas que era possível viver o evangelho que Jesus estava pregando. Os discípulos não eram mais santos que os fariseus, não, eles não eram mais santos, mas tinham um coração ensinável no dia a dia com Jesus, e estavam ali sendo transformados a cada minuto na presença do Senhor. E é isso, nós precisamos ter esse entendimento. Na presença do Senhor eu preciso ser transformado, né? As maquinações de um coração longe, distante, precisam cair por terra. Então Jesus encontrou esse coração. Qual? O coração que estava longe. É por isso que nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus, e nós devemos já receber pela fé um coração diferente. Qual coração que eu preciso receber? Um coração regenerado, um coração transformado, um coração inspirado. Jesus veio aqui para nos inspirar, para mostrar para nós o que o Pai quer. O Pai não quer a lei, o Pai não quer o protocolo, o Pai não quer a aparência, o Pai quer o que está por dentro. Um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Abençoe meu
só conseguiremos viver como família de Deus, juntos, unidos nessa forma, quando nós tivermos esse coração inspirado por Jesus, um coração segundo um coração de Deus, um coração regenerado, um coração transformado, um coração disposto a fazer a vontade do Pai. E quando nós pedimos a Ele, quando nós declaramos para Ele: olha, eu cansei de ser ou de ter esse coração, eu quero um novo coração. E aí a gente já começa a orar pela fé. Eu recebo esse coração. Eu recebo, declara aí. Aleluia, o Espírito Santo está aí para inspirar você. Glória a Deus. E nós precisamos mesmo ter esse alvo, porque assim nós iremos viver a vontade do Senhor a cada dia. Jesus encontrou aqueles corações que estavam longe, mas hoje, quando Ele encontra um coração que está longe, Ele também dá a mesma oportunidade de se aproximar e ser transformado. Por isso que o segundo coração que Jesus encontrou, nós vamos meditar aqui em Marcos 5, 21, 28. Sabe qual foi esse coração? Um coração com a fé nele. Um coração com a fé nele. É o segundo coração já disposto, aleluia, a batalhar em fé. Marcos 5, 21 ao 28 está escrito: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Diz a Bíblia 24, Jesus foi com ele. Jesus encontrou um coração com a fé nele. E na sequência nós vamos encontrar um outro coração que Jesus encontrou. Diz aqui: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Dois corações com a fé nele. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nós precisamos ter esse coração, um coração com fé, um coração cheio de fé, mas cheio de fé em Jesus. Às vezes nós temos fé para uma área, mas não temos fé para outra área. Se a Bíblia diz que é possível ter um coração regenerado, se a Bíblia diz que é possível nós vivemos como família, se a Bíblia diz que é possível no Senhor vivermos os milagres dele em todas as áreas, eu preciso confiar. Às vezes nós confiamos para uma área, não confiamos para outra, mas a nossa confiança precisa estar nele, no Senhor Jesus, e precisamos também dar passos na direção que ele nos manda dar, mas ter um coração com fé, um coração cheio de fé. Jesus está procurando esse coração nessa noite, porque quando ali une o poder de Jesus com um coração cheio de fé, o resultado é milagre. Milagre é uma equação que vai gerar o quê? Milagre. Mais uma vez Jesus foi a Cafarnaum e chegou lá, tinha muita gente, inclusive parentes de Jesus. E aí o que aconteceu? Ele operou pouquíssimos milagres ali. É porque Jesus era outro, não era o mesmo Jesus, mas ele não encontrou corações com a fé nele, no seu poder. Não. Então eu preciso ter o quê? Um coração cheio de fé. Eu preciso andar com Jesus. Nós já conhecemos o desfecho da história. Nós sabemos, os discípulos não sabiam ao todo ali como seria a crucificação, a ressurreição. Eles não tinham nem noção do livro de Atos. Eu e você já temos, nós já conhecemos. Eles não tinham. Os discípulos estavam sendo formados.
Cada milagre que eles presenciavam, as pessoas que recebiam os milagres, as intervenções de Jesus, eram abençoadas, mas ao lado estavam os discípulos. Por quê? Porque Jesus estava formando aqueles corações. E hoje, como acontece essa formação? É no dia a dia também. Sabe quando você para cultuar, você está deixando Jesus te moldar. Quando você para no devocional, leitura bíblica, oração, buscar a Deus, você está parando para Jesus te discipular, Jesus formar. Quando você vai para a oração, porque você não consegue fazer a Ele, quando você vai fazer a obra de Deus também, você está deixando Jesus formar você. Quando você caminha com o corpo de Cristo, como cantamos aqui, estamos sim andando com Jesus. Corações não são transformados por teorias. Jesus não ficou somente assentado ensinando, Ele convidou os discípulos a irem com Ele, para quê? Para aprenderem na prática como ter um coração próximo, junto a Ele, não longe como dos fariseus, como ter fé, vendo acontecer. Então, como é que eu vou ter um coração cheio de fé? É vendo acontecer, é se envolvendo, participando, orando. É vivendo a nossa fé em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida com a igreja ministerial, obra, crescimento, conversões de vidas, na nossa vida familiar. Talvez tenha áreas aí que a fé já foi embora para essas situações. Eu te convido a ter a fé em Jesus e colocar essas situações diante do Senhor. Ele encontrou um coração ou corações cheios de fé. Como é que está o seu coração? O seu coração está longe? O seu coração está cheio de fé? Ou o seu coração está como nesse terceiro coração que Jesus encontrou aqui, de Marcos 5, no versículo 18? Sabe, é bom a gente refletir para quê? Para gerar mudança. Quando eu paro, penso, reflito, eu estou correndo o risco de encontrar a verdade, mudar, até mesmo pedir ajuda para mudar. Mas nós não podemos ficar do mesmo jeito. Eu não posso cansar de pedir ajuda. Eu tenho que cansar de ficar do mesmo jeito. Olha Marcos 5,18, terceiro coração que Jesus encontrou de tantos. Ao entrar Jesus no barco, Marcos 5,18, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Olha bem, depois que Jesus transformou, libertou esse ex-endemoniado, qual era o coração dele? Um coração disponível. Esse foi o coração que Jesus encontrou aqui agora. Ele falou: Jesus, eu quero ir contigo. Eu perdi tanto tempo da minha vida ali, cheio de demônios, fazendo coisa errada, que agora eu quero te servir. E Jesus não permitiu ele ir com Jesus fisicamente, mas permitiu e incentivou ele em continuar com o coração disponível e ir servir a Jesus lá nas 10 cidades, juntos inclusive da família dele. Um coração disponível. Olha Marcos 6, 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Sabe que coração eram esses dos 12? Coração disponível. Porque os fariseus também estavam por ali, poderiam ter se disponibilizado, tantas outras pessoas, mas Jesus encontrou corações disponíveis, e não corações capacitados, corações cheios de títulos, não, ele encontrou corações disponíveis. Qual coração que Deus encontra hoje quando Ele pensa na nossa vida? Qual coração que eu devo ter para Ele? Um coração regenerado, um coração transformado, é um coração disponível, é um coração cheio de fé. Olha João 6,9, João 6,9, Jesus encontrou um coração disponível. João 6, no versículo de número 9, abra a sua Bíblia, está escrito, vamos lá. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Às vezes nós meditamos nessa passagem da multiplicação dos pães e de peixes, falamos de Jesus, falamos de Filipe, falamos do milagre, mas esquecemos esse menino disponível, que ele encontrou os peixes. Sem peixe, sem milagre, então o que ele fez foi muito importante. Ele estava disponível, uma multidão
Enquanto Jesus perguntava para os discípulos para ver como é que os discípulos estavam com relação ao milagre, à obra, o menino já estava disponível lá com as mãos estendidas, foi até lá e falou assim: olha, eu tenho alguma coisa aqui, eu quero participar desse milagre de algum jeito, eu só tenho essa quantidade, mas eu quero participar. É coração disponível, e eu preciso ter esse coração disponível para Jesus, para a sua obra, mas para ajudar os da própria casa, para ajudar o da família na fé, ou seja, disponibilidade de falar: eis-me aqui para buscar a vontade de Deus. Deus não está em busca de doutores e mestres, a gente vê isso tão claro aqui, e sim de corações disponíveis, que queiram crescer em Cristo, andar sobre as direções dele e fazer a sua vontade. Esse coração que Deus está querendo. Ele encontrou Davi, ele encontrou discípulos, ele nos encontrou, então nós temos que deixá-lo trabalhar em nossas vidas. Quando a gente vai aqui em Mateus 4, Mateus capítulo 4, no versículo 18, Mateus 4, 18, olha só o que está escrito aqui, Mateus 4, versículo 18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Sabe o que eu aprendo aqui? Que estar disponível não é estar desocupado. Eles não estavam desocupados, Pedro e João não estavam, Pedro e André não estavam desocupados, eles estavam ocupados, fazendo aquilo que era certo naquele momento. Mas Jesus faz um convite, eles largam e vão fazer o quê? Vão fazer a obra de Deus. Deus nunca vai chamar pessoas desocupadas para orar, para pregar, para evangelizar, para cuidar de vidas, para cuidar da casa do Senhor, da obra do Senhor. Deus nunca vai chamar gente que está à toa. Deus vai chamar pessoas ocupadas, mas que valorizam isso. É mais importante nesta hora, e eu vou fazer isso aqui. Porque se nós formos analisar, nós nunca temos tempo para fazer nada. Então eu tenho que priorizar. Eu tenho que priorizar cultuar, eu tenho que priorizar servir ao Senhor. Em um momento eu sirvo, no outro momento eu vou lá e cultuo a Deus. Eu sirvo dentro da denominação e sirvo ao vizinho, ao trabalho, às pessoas que estão à minha volta. Também é ter um coração que disponível. Eu preciso reunir Marta e Maria dentro de um só coração, um coração de servo e um coração de adorador, um coração ali disponível. Então eu preciso ter esse coração, um coração disponível, mas eu também tenho que ter um coração cheio de fé. Um quarto coração que nós encontramos na caminhada de Jesus está escrito aqui em Mateus 26, no versículo 6, Mateus 26, versículo 6, olha, Jesus encontrou corações de adoradores, né? Falei aqui de Maria, Mateus 26, versículo 6, ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, nardo puro, caríssimo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Esse nardo, esse perfume, ele era caríssimo. Adorar é um ato de entrega. Um coração adorador, ele adora com aquilo que tem mais de valor. Quem adora entrega aquilo que tem valor para ele, sem se preocupar com opiniões daqueles que não irão concordar. Porque cada um tem um nível de entrega. Às vezes Deus te fala para entregar X, para mim às vezes Ele fala outra coisa. Mas nós precisamos ter esse coração, um coração que adora, porque nós sabemos que o nosso Deus é esse que está à procura de corações adoradores. Jesus falou com aquela mulher lá em Samaria. Quando a gente vai em João capítulo 12 agora, João 12, olha o versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, uma libra é como se fosse 300 gramas,
ou 300 ml de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com aquele perfume. Mas Judas Iscariotes, ele tinha um outro coração, um dos seus discípulos, estava no meio, na verdade, não era discípulo, estava no meio. O que estava para traí-lo disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Sabe por que ela não vendeu e fez dinheiro com nardo? Porque um coração adorador valoriza a presença de Jesus no meio dele. Ela fez o contrário, juntou todo esse dinheiro para ungir o seu noivo amado, o Rei Jesus. Eu fui pesquisar quanto que vale um denário e cheguei à seguinte pesquisa, que um denário dá para comprar 8 quilos de pão. Um denário dava para comprar, trazendo para cá, para essa época, 8 quilos de pão. Olha que beleza, um denário, 8 quilos de pão. Para quem gosta de pão, dá para fazer a festa. Aqui do meu lado, tocando no violão, por exemplo, tem alguém assim, que gosta demais de pão. Um denário, mas ela tinha, na verdade, ali, segundo a avaliação de Judas, que ele podia não entender nada de coração fiel, mas ele entendia de dinheiro, ele entendia de contabilidade, entendia de mercado. Ele falou: esse perfume a gente poderia vender por 300 denários. Então eu fiz uma conta aqui, 8 quilos de pão por 300 denários, daria para comprar então 2.400 quilos de pão. É muito pão que aquela mulher derramou aos pés de Jesus. Aí 2.400, o quilo do pão na padaria, tem padaria que é R$13,90, tem padaria que é 12, tem padaria que tem outros preços. Mas vamos considerar que você vai na padaria, é R$13,90. 2.400 quilos de pão a R$13,90 dá R$33.000. Uau! Ela não entregou um perfume, ela entregou um ano inteiro de trabalho. Tinham trabalhadores naquela época que recebiam um denário por um dia inteiro de trabalho. Vocês estão entendendo que quem tem um coração de adorador não fica fazendo continha. Eu vou entregar esse perfume, meu Deus, esse perfume custou um ano inteiro de trabalho. Deus colocou no coração dela e ela ungiu o Senhor com aquele perfume, nardo puro, caríssimo. E ela não estava fazendo conta matemática. Nós fizemos aqui para você tentar medir o coração de Maria e começar a pensar: eu preciso ter esse coração que não mede esforço para adorar o meu Deus. Que um ano de trabalho é pouco perto daquilo que Ele merece receber da minha parte. Se nós não entregarmos algo de valor, significa que nós não somos adoradores. Um adorador, ele entrega. Um adorador, ele vive para adorar. Um adorador, ele busca de Deus até alcançar. Ele não desiste, ele fala: Senhor, me transforma, Senhor, me molda. Mas eu quero ser, Senhor, esse adorador que faz com o coração. Jesus está em busca. Quando a gente vê Marcos 5:22, a gente vai encontrar naquele mesmo homem que tinha um coração cheio de fé, um coração de adorador. Olha o que está escrito, Marcos 5, versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, renunciou ao cargo, às posições, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. A pessoa prostrou-se aos pés de Jesus antes mesmo de fazer um pedido, antes de ter a resposta. Um adorador não está preocupado com o resultado da oração. Um adorador não está preocupado se ele vai pedir, se ele não vai pedir. Um adorador reconhece Jesus independente da resposta que Jesus dá. É isso que eu aprendo aqui com o coração de Jairo, que ele tinha um coração de fé, porque ele foi lá crendo que poderia receber o milagre, mas antes dele pedir, ele prostra e adora, ele prostra e reconhece que era o Senhor que estava ali. Ao contrário dos seus colegas da sinagoga, ele demonstrou respeito por Jesus. Esse que adora é esse que respeita. Um coração adorador também é um coração que respeita Jesus, respeita os seus valores. E esse coração eu preciso ter, nós precisamos ter a cada dia, porque o que conta para Deus é o coração da pessoa. Lá em 1 Samuel 16, dos versículos 6 e 7,
Você vai ver Deus falando com Samuel: olha, quando você for buscar o meu ungido, o novo rei para Israel, não se atente para a aparência, mas se atente ao coração. É bem verdade que quando estamos em Jesus, as características dele, elas ficarão evidentes na nossa vida. As pessoas não vão conseguir ler o nosso coração, ela vai conseguir ver atitudes. Nós vimos a atitude de Maria, a atitude de Jairo, é o que está por fora, vai revelar o que está por dentro. Então, eu preciso ter esse coração para que eu seja uma testemunha viva do Senhor Jesus nesse tempo, porque só nele nós poderemos ter esse coração, é só nele, inspirado por ele, senão nós não seremos família em Cristo, nós não seremos pessoas que farão a diferença aqui nessa terra. Mas sabemos que o principal motivo é porque temos que adorar ao Senhor em verdade. As pessoas precisam ver Jesus em nós a cada dia. Lá em 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17, olha bem o que está escrito aqui. Começa com si, né? Você já conhece o texto, 2 Coríntios 5,17. Fala assim, olha: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Porque é só em Cristo que nós podemos ter esse coração. E não acontece tudo de uma vez, é um processo, é uma transformação. Às vezes na dor, a gente é transformado. Mas eu não preciso esperar a dor, a tragédia, não. Eu posso aprender e buscar o Senhor pelo amor, buscar a Ele, para que Ele transforme o meu e o seu coração. Vale a pena matar a velha natureza, deixar com que tudo venha a se fazer novo na nossa vida, todos os dias, e aprender com Jesus a ter esse novo coração, um coração regenerado, um coração de acordo com a vontade de Deus, o nosso Pai. Quando a gente vai em Mateus 11, 28, Jesus encontrou com muita gente na sua caminhada. Olha, só 12 seguiu Jesus de verdade, ali como discípulos. Outros seguiram também, né? Não foi o discípulo ali pensando lá em ser apóstolo no futuro, mas faziam a vontade de Deus também, e outros tantos nem quiseram. Mateus 11:28 diz assim o Senhor Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Andar junto com Jesus, nós iremos alcançar o que Ele alcançou. O que Ele alcançou de tão glorioso? Ter um coração humilde. Olha como que é o Evangelho. Glorioso é ter um coração humilde, quebrantado, simples. Exatamente isso que Jesus quer, porque esse coração, ele recebe com maior facilidade as direções de Deus, as disciplinas de Deus, as correções que Ele envia, os ensinos. É exatamente isso que Ele está procurando. E porque Ele também tem esse coração, um coração humilde, então que nós possamos andar mais com Ele, ser mais cheio dEle, cheio da Sua palavra, cheio do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor, Ele encontrou diversos corações. Ele encontrou coração de adorador, Ele encontrou coração disponível, Ele encontrou um coração com a fé nele. Infelizmente também Ele encontrou corações longe, distante dele. Mas o último coração que eu quero pontuar aqui é que Ele encontrou um coração em quem Ele poderia confiar. Ele encontrou um coração confiável. João 19, abra sua Bíblia, muito coração, não vai dar tempo da gente pontuar todos, mas eu preciso orar e pedir ao Senhor: eu quero um coração disposto a obedecer a Ti. João 19, versículo 26, olha o que está escrito aqui, vamos juntos ler a palavra de Deus. João 19, versículo 26, olha só. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Não é qualquer pessoa, eu tenho certeza que você confiaria algo tão importante como o ato de cuidar da sua mãe até os últimos dias da sua vida.
Jesus agora estava nessa posição de encontrar alguém que poderia cuidar de alguém importante para ele. Ele encontrou João, porque ele não ia pedir alguém para cuidar da sua mãe, alguém que deixasse ela perdida, alguém que estivesse vislumbrando dinheiro, reconhecimento. Jesus nem estaria lá para elogiar, para pagar, para não. Então ele precisava de um coração em que ele podia confiar. Ele encontrou João, o discípulo amado. Eu preciso ser esse coração confiável. Sabe que Jesus deposita toda a nossa confiança, aliás, a confiança dele, e ele confia realmente em nós. Ele nos ensina confiando que a gente vai praticar. Quer ver algo importante que Jesus deixou ali para com os discípulos, demonstrando que ele confia em seus discípulos? Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Abra sua Bíblia em Mateus 28, no versículo 19. Olha o que está escrito aqui. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus encontrou corações em que ele poderia confiar nada mais, nada menos que a igreja. Aquela que Jesus morreu por ela ali na cruz do Calvário, a primícia da criação do Pai. Ele encontrou corações confiáveis. E meditando, estudando, a gente entende, e eu passei a entender, que um coração confiável é um coração leal às alianças e fiel nas direções recebidas. Eu lembro que no último retiro que fizemos, nós fizemos no final ali uma ceia, a ceia ao Senhor, mas que naquele momento nós chamamos de a ceia da aliança, aonde nós dissemos, olha, nós temos uma aliança, uma família em Cristo, um cuidando do outro. Um coração confiável é leal às alianças e fiel nas direções recebidas. E a questão do fiel é um pouco diferente de ser leal. Quem que é o fiel? Fiel é quem cumpre com os compromissos assumidos. Isso é muito bom, né? A pessoa chega, faz o seu trabalho, cumpre com os compromissos assumidos. Mas uma pessoa leal é uma pessoa sincera, verdadeira, assume as suas responsabilidades, principalmente quando erra. Uma pessoa segura. Então eu aprendo que não basta ser fiel, é preciso ser leal. Se a gente estivesse aqui no momento de dízimos e ofertas, então eu falaria, não basta entregar o dízimo, é preciso ser leal nas 24 horas e ser fiel no dízimo. Ser leal é diferente de ser fiel, porque o coração leal também é um coração fiel, mas um coração que é só fiel nem sempre é leal. Às vezes o coração fiel faz o que é certo, mas também faz o que é errado, mas só te conta aquilo que é certo, porque é fiel, ele não é leal. Uma vez eu ouvindo uma ministração, um pastor pregando, ministrando sobre a nossa vida, ele disse, ao investir em alguém, invista em alguém que seja leal. Não procure os fiéis, procure os leais, porque quem é leal também é fiel. E é verdadeiramente isso. Deus, o nosso Senhor, Ele está procurando corações leais a Ele. Leais, não só fiéis, mês a mês, não só fiéis, corações leais. Como é que está o nosso coração? Como é que está o meu? Como é que está o seu? É uma reflexão aqui nesse final. O que será que precisa ser transformado? Nós já cantamos aqui pela fé que eu recebi o coração regenerado. E um coração regenerado não quer dizer um coração 100% já resolvido. Não, mas um coração que está disposto a deixar Deus agir, a deixar o Senhor fazer a obra. Então eu gostaria agora, nesse momento de oração, você buscasse do Senhor, fechasse seus olhos. Como é que está o meu coração? Aonde é que estão as minhas motivações? Eu tenho sido apenas fiel ou eu tenho sido leal ao Senhor e às alianças assumidas? Eu tenho um coração de fé? Meu coração é um coração de adorador? Ou meu coração é um coração disponível? Ou meu coração ainda está longe?
porque o Senhor vai alcançar o seu coração aí agora e vai continuar a obra que Ele começou. Acredite nessa verdade, para você poder cantar, recebi um coração do Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor troca corações. Então, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa agora fazer uma cirurgia em nossos corações. Meu Pai, se tiver um coração longe, corta, Deus, tudo que está afastando, deixando longe esse coração, e que esse coração possa estar perto agora, em nome de Jesus. Que o Senhor sonda, Pai, corações que não estão em fé, que o Senhor enche de fé agora, corações que ainda não estão te adorando, meu Deus, que não conseguem entregar sua vida, o seu próprio coração, sua casa, sua família, tudo ao Senhor, que não é um coração adorador. Transforma agora, corações que nunca têm tempo, meu Deus, que o Senhor agora possa transformar para que sejam corações disponíveis a ouvir ao Senhor, a cultuar ao Senhor, a buscar ao Senhor. Meu Deus, coração de servo que nós pedimos ao Senhor agora. Transforma, Senhor, o nosso coração. Faz a obra em nome de Jesus. Nós precisamos, Pai, e naquilo, Deus, que nós erramos, às vezes o Senhor confiou situações a nós e nós decepcionamos o Senhor nesse ponto, mas nós queremos agora pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão, queremos nos arrepender, demonstrar nosso arrependimento. Nós estamos arrependidos de não ter um coração segundo ao teu, de agir conforme aqueles corações longe ali que o Senhor citou, tantos males que o coração produz. E se algum coração estiver nesse caminho, que haja agora o arrependimento, que haja o cortar de vínculo com esses corações que estão assim ainda, para que possamos alcançar o coração do Pai. Pai, faz essa obra, Pai, em nome de Jesus. E nós queremos declarar pela fé que nós estamos agora recebendo um coração novo, um coração segundo do Senhor, um coração inspirado por Jesus. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim, irmão, eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, Para viver assim como irmãos, para viver assim como família de Cristo em sua casa e na igreja, nós precisamos desse novo coração. Não é uma opção, nós precisamos desse novo coração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu profetizo isso na sua vida, esse novo coração, aleluia, para a glória de Deus, um coração inspirado por Jesus. Amém e glória a Deus. Mais Fé em Cristo você encontra ali na nossa plataforma igrejabatistaféemcristo.com, também aí pelo aplicativo, nas 24 horas, palavra todo dia, adoração, aleluia, para você então ser inspirado a buscar ao Senhor nas 24 horas do seu dia. Está com alguma dificuldade de dormir? Coloca lá no aplicativo, vai ouvindo a adoração, vai ouvindo a palavra, Deus vai fazer a obra. No domingo,
10 da manhã e 19 horas, teremos novamente o culto online, a transmissão pelo aplicativo e site. Nos ajude a compartilhar, assim com quem você se lembrar ou quem Deus colocar no seu coração. Vamos orar para nós terminarmos, agradecer ao Senhor pela palavra, por essa noite, enfim, por aquilo que Ele é na nossa vida. Eu vou pedir o Paulo Vitor para encerrar então com uma oração esse nosso tempo aqui. Senhor, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que ali, Senhor, a gente venha mesmo, Senhor, receber esse coração do Senhor, que a gente venha ser pelo, Senhor, ali, esse coração, Senhor, leal a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar nos transformando, Senhor, de dentro para fora, em nome de Jesus, e que a gente venha viver as promessas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo.